Pronto, gravando. Está gravando. A outra coisa, eu fiquei de fazer um estudo sobre uma música que podia combinar com isso, se querem música. Eu não consegui achar um tema, aliás, eu pensei em Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, mas ele foge um pouco. Talvez intuitivamente me ocorreu, quando fala nesse capítulo, nesse trecho aqui, que ao seu redor você vai reconhecer o que você precisa fazer, eu me lembrei que nós nunca estamos sozinhos. Então, às vezes, a gente não percebe o que está na nossa frente, mas tem alguém, eu vou usar a palavra no sentido impróprio, tem alguém por trás de nós que fala, olha aquilo ali que você não prestou atenção, olha, por que você não faz aquilo? Então, a gente tem alguém nos orientando, os nossos mentores. Intuindo. E aí eu queria... Oi? Intuído, exatamente. Então, eu achei essa música, por talvez não ter encontrado uma melhor, mas eu acho que essa vai ser adequada. Então, eu vou cantar para vocês uma musiquinha dos mentores. Canta. E parabéns por Viola ontem, ou viu, violão? Hoje é violão. Hoje é violão. Então, deixa eu fazer um comentário com vocês, Té. Quando eu voltei para casa ontem, eu nunca tinha feito abertura de palestra lá no Zilda. Quando eu voltei para casa, eu entrei no link da casa e fui ouvir a abertura. Não ouvi a palestra inteira, não, porque, na verdade, eu fui para o fogão fazer a minha janta depois, né? E deixei o celular ligado. E eu percebi, eu percebi que o som do violão, para quem ouve lá naquela acústica, fica bonito, agradável. Mas na gravação não fica, viu? Eu não ouvi a gravação. Depois você ouve e me dá... Alterou. Isso, ficou muito esquisito. Mas a gente não Mas vai a gente desistir. Não ficou muito esquisito. Maravilhosa. Ficou lindo. Você tem razão que ficou um pouco diferente. A gente pode falar com o Rony. Mas de qualquer jeito ficou maravilhoso. Eu amei. Eu fiquei cantando aqui junto. Você foi, nota 10. Essa era a ideia. Então, deixa eu só contar para vocês rapidinho, para não roubar espaço da oradora do dia. Eu brinquei com quem estava lá que, óbvio, eu não sou cantor, eu me fiz cantor. Então, eu estou me emprestando um dom que Deus me deu para ajudar na obra. Então, eu sou um colaborador. Mas, como eu estou treinando, assim como todos nós que reencarnamos estamos treinando coisas novas, quem encontrar comigo na próxima encadernação, eu já devo estar cantando um pouquinho melhor. Entendeu? É isso. Tá ótimo. É para isso que serve a brincadeira. Eu e a Cleide também, né, Cleide? Na próxima a gente canta junto. Isso, essa é a ideia. Essa é a ideia. Então vamos lá. A música do mentor é assim, ó. Se penso estar sozinho, percebo meu amigo ao meu lado, companheiro, carinhoso a me abraçar. Mentor, meu amigo e guia, está sempre junto a mim. Em todos os meus tropeços, me inspira meu caminhar. Nas provas da minha vida, consola as aflições, sustenta minha coragem, me ajudando a evoluir. Mentor, meu amigo e guia, está sempre junto a mim. Em todos os meus caminhos,
inspira meu caminhar. Agradeço sua presença, me envolvendo em seu amor, que a semente em mim plantada possa vir a germinar. Mentor, meu amigo e guia, que está sempre junto a mim, em todos os meus momentos, inspira meu caminhar. Que lindo! Esse é o Me recado emocionei. de... Sim. Obrigada, Papa. Nem sempre a gente lembra, né, que é ele que está nos intuindo. Então, vamos estar vigilantes. Papa, Muito queria falar bom. mais uma coisa. Oi. Você falou para a gente se encontrar de novo na próxima encarnação, mas a gente não sabe se talvez na encarnação anterior a gente já fez o combinado de a gente cantar junto nessa vida. Então, Isso. se você vai mandando as músicas no grupo, pelo menos o texto para a gente aprender, para a gente já ir escutando, Mando. porque eu vejo sim. que muitas pessoas já conhecem, eu não conheço. Para a Eu gente já também começar, porque eu adoro cantar. Podia Muito fazer bom. um coral aqui, né, gente? Falei, né? Eu dei ideia ontem da gente fazer um coral da nossa Essa turma. é a ideia. Cantar bem Então, ó, vai não se... é... Pode falar. Pode falar, Gabi. Por favor, fala. Manda as músicas para a gente aprender, para que a gente escutar durante a semana. Obrigada. Obrigada, gente. Muito cantar obrigada. bem Linda letra. É legal linda quando letra. alguém canta bem. Mas Não, cantar você bem canta, não é para com isso. Todo mundo O canta importante bem. é você emprestar a sua voz, a sua vibração, sua emoção, seu coração, que ele faz parte dessa obra. Ó, É verdade. o que eu sei que já tem aqui, a Maria Luísa que canta, a Gabi eu também já vi cantando, inclusive ela toca, né? A Cleide. A Cleide não canta. Você canta, sim. Andréia. Então, eu estou falando quem eu já ouvi cantando, né? Assim. Não, você não me Azar o seu, que não me ouviu ainda. Sabe de nada. Então tá, ó, fica o nosso compromisso para o próximo, quando a casa voltar, não sei se vai ser esse ano ainda, vamos ter o coral da... já sabemos até o nome do coral, um coral de quinta. Aí ninguém fica se traumatizado, que pensa, nossa, de quinta, mas não é de quinta, de quinta categoria, de quinta-feira, só isso. Mas deixa quem quiser interpretar diferente, não tem problema. A gente canta assim mesmo. O que interessa é a gente ser feliz e agradecer e está plasmado aí no universo o nosso campo. É isso mesmo, gente. Muito bom. Bom dia, Michele, bom dia, Adriane, Obrigada, que a gente não tinha falado com vocês, né? Bom dia. Então, a aula era para ser da nossa querida Irene, e aí ontem ela me mandou à tarde, falou, Esther, eu esqueci que eu vou tomar vacina. Aí eu falei, o que você planejou? Eu vou ler. E aí a gente vai comentar. Então eu falei, isso eu sou capaz. Tá vendo como você é melhor? Tá vendo? Então, por isso, ela tinha até mandado para todo mundo que a gente ia usar o livro, né? Então, vamos começar a nossa aulinha hoje, Lei da Conservação. Eu vou pegar os quadrozinhos assim, para ir lendo na ordem que eu estou vendo aqui. A Elaine, ela fez agora a preparação, então, e a Cleide fez a oração. Então, a próxima da minha vista aqui é a Gabi. Peraí. É a pergunta 702,
No meu livro está na página 227, não sei no seu, porque depende Deixa eu só interferir uma coisinha, Esther, por favor. Como eu expliquei no início, eu estou com pedreiro em casa. Eu vou pedir, eu me quis lembrar de gravar para depois eu assistir com calma. Então, eu vou estar dividido entre a aula, ver o que ele está fazendo, porque às vezes, se ele fizer errado, vai dar mais trabalho consertar. Então, eu vou estar dividido, tá bom? Mas eu estarei por perto. Boa aula. Obrigada. 702, Gabi. Instinto de conservação. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grão da sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Então, comenta, Gabi, depois eu falo. Não, me lembra muito sobre o que a gente já falou em anos anteriores sobre a nossa inteligência, né? Que um animal ele funciona muito ainda no instinto, né? Então, um bebezinho de um animal nasce e já vai direto no peito da mãe, etc. Ele sabe exatamente o que ele precisa fazer por instinto, enquanto que o homem já vai cada vez mais utilizando sua inteligência e o instinto diminui um pouco. Aqui eu compreendo que é mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe que a gente precisa se cuidar. Então, por exemplo, um bebê nascido já sabe que precisa ir no peito da mãe, mas também com a inteligência a gente sabe que a gente precisa agora lavar a mão durante a pandemia, usar a máscara. E são coisas já através da ciência que a gente acabou descobrindo e aprendendo. Quem mais quer completar alguma coisa sobre a lei o instinto que a gente tem, que tem a ver com a lei da conservação? Como a Gabi colocou, o bebezinho ele busca automaticamente o peito da mãe. E quando estamos em perigo, nós tentamos, de alguma forma, nos aliviar do perigo. Quando sabemos que estamos doentes, nós lutamos, nós não queremos morrer. Mesmo todos aqui que estão já conscientes que a vida continua, que o nosso verdadeiro lar é do outro lado, tem alguma coisa que nos segura aqui. E é esse instinto, porque para pensar, gente, se por acaso Deus não tivesse colocado esse instinto dentro de nós, da conservação, de querer ficar, o que a gente faria na primeira dificuldade que a gente tinha aqui? Já ia embora. Porque já temos o raciocínio, a gente sabe que lá é melhor, então a gente ia desistir rapidinho, né? Então ele coloca alguma coisa que é para segurar. Olha que bacana, Deus é maravilhoso. Até porque, né, Esther, se isso não fosse colocado na nossa consciência, não se cumpriria o desígnio, né, de Deus. Exato. Né? Então, tudo está certo, né? Tudo está certo. Mesmo os animais sendo, né, que a gente diz irracionais, não tem essa consciência, a gente sabe exatamente como é que eles sabem o que eles podem comer ou o que eles não podem, né? Um animalzinho, ele sente o cheiro de uma fruta, você sabe que você não pode comer se o passarinho não comeu. Tem aquela coisa, tem um instinto, mas vem lá de trás, ele aprendeu em algum lugar isso, né? É muito louco. Podemos ir para a próxima, 703? Maria Luísa, você é a próxima do meu quadradinho. Tá sem som. Opa, pronto, veio. Coloquei. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres.
eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. É o que você falou, né? É o instinto de preservação, os cuidados que nós temos diariamente dentro da nossa casa, o gás, a faca, sabe, até lidar com os objetos é um instinto, e a gente vai ensinando para as crianças e aperfeiçoando isso neles, né? O cuidado no atravessar a rua, olhar dos dois lados. Inconscientemente, a gente vai passando a cuidar da nossa vida, preservando, para que a gente possa cumprir a nossa missão, né? E que tem tudo a ver com a preparação de ambiente que a Elaine falou. Porque também, imagina se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, como que Deus teria aqueles desígnios que a Elaine falou lindamente cumpridos? Sim. É uma coisa que eu acho muito interessante. Toda vez, vocês repararam, que aquilo que nós fazemos de preparação de ambiente casa direitinho. Uau! Né? Maravilhoso, né? Não existe coincidência, né? Já está tudo preparado. Verdade. Interessante. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Podemos ir para a próxima, então? 704, próxima aqui é a Michele, no meu quadradinho. Meios de conservação. Dando ao homem a necessidade de viver, Deus ter-lhe-á fornecido sempre os meios de consegui-lo? Sim, e se ele não os encontra, é que não compreende. Deus não daria ao homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. É por isso que fez a terra produzir o necessário a todos os seus habitantes, pois apenas o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Quer comentar? Já diz tudo que ele falou. A gente tem que ter posse do necessário. Sempre. O resto é... O resto é o resto. É o supérfluo mesmo. É o supérfluo mesmo. Então, gente, para refletir no nosso dia a dia. Quando observamos o nosso planeta e todos esses ecologistas, ambientalistas, gritando, alertando, por que será? O que nós fizemos do nosso planeta? Foi pelo necessário que ele chegou aonde ele está? O que levou o nosso planeta a estar do jeito que está hoje e com essas frentes gritando, levantando bandeira? A ganância, sempre querer mais, sempre querer mais. A ambição desmedida. Exatamente. De chegar a algum lugar que a gente pensa que é bom, né? Todos os lugares materiais que a gente pensa que é bom. Pois é. Então, ele fala do necessário. O necessário é só o que é útil, não é? Então, paramos para refletir. Isso é uma bandeirinha vermelha na cabeça de todo mundo que nós precisamos levantar e começar a observar o que nós fazemos do nosso dia a dia, né? Como estamos usando os recursos que Deus nos propicia, porque ele fala aqui, né? Que Deus, ele nos dá os meios para o necessário. Então, vamos levantar, peraí, deixa eu ver como é que eu estou agindo. Será que eu estou agindo conforme Deus quer? E depois ele vai esclarecer um pouco mais, até mesmo sobre, então eu não posso ter um conforto. Mais tarde a gente vai estudar isso também, né? Aí, Esther, vem uma pandemia dessa e mostra que é para a gente refletir que o necessário é o que a gente precisa mesmo. A gente deixa de sair na rua, a gente deixa de sair comprando, porque
acaba virando um vício, a gente não percebe. Vou ao shopping comprar um sapato. Compro sapato, a calça, a blusa. Não precisa. E aí o seu filho, o meu filho tá com uma calça pequena. Eu compro uma, mas eu compro mais duas, porque o preço tá bom. E aí todo mundo, de repente, para total, né? Um ano inteiro, e você vê que você não precisava nada daquilo. Verdade, gente. Os filhos precisam, Andréia, porque eles crescem. Minha filha Mas filha não, falou que as crianças estavam sem roupa. Então, mas ela fala... ela tem falou, um exagero. Ela falou de O Chico falava, né? Para que dois sapatos? Para que tantos sapatos se nós só temos Tem 2 pés. É o impulso, né? É a compulsão que nos leva a comprar mais do que... Ela falou, tá em liquidação, vou comprar. Já compro 5. E quando a gente gosta daquele... E quando gosta daquele modelo, comprar um de cada cor. Loucura. Mas A Andréia, gente não compra e tá tudo certo. mas eu fico pensando aqui, você fala que a gente fica um ano inteiro em casa, mas a gente sabe muito bem que tem pessoas que não ficaram um ano inteiro em casa. E por isso que a gente, aqui no Brasil, está nessa situação que a gente está agora. Então, daí, a Esther falou em uma aula anterior, não me lembro qual foi, que daqui a 80 anos o mundo vai ter 20 bilhões de habitantes, né? 10. Daí... 10. Bom, 2050 mesmo assim é bem mais do que... mesmo assim é bem mais do que a gente está agora. E quando você falou isso, eu falei, poxa, aonde vão morar todas as pessoas? E como é que vai ser isso, já que a gente está com tanta dificuldade agora, né, na planeta, que daí, com essa lição que a gente está aprendendo agora, você vê que a gente vai ter que diminuir e a gente vai ter que aprender muito em pouco tempo. Porque é só 80 anos que nossa, a gente vai ter que acelerar para compreender umas coisas de verdade, porque uma pandemia, para muitas pessoas, não adiantou ainda, infelizmente. Então, É a evolução de cada um, né? Eu acho que tudo é aprendizagem, né? Umas pessoas, elas já percebem e começam a se conscientizar. Gabi, nós temos que lembrar, cada um está no seu processo de aprendizagem. E quando a doutrina nos fala, ela fala assim, começa por você. Não fica na expectativa do que o outro vai fazer. Porque se nós ficarmos na expectativa do que o outro vai fazer, nós deixamos de prestar atenção no que nós estamos fazendo. Parece incrível, mas é cada um dentro da sua casinha, olhando ao redor para ver o que eu posso ser útil para ajudar o meu semelhante. E não o que ele está fazendo. Não me preocupar se por acaso ele está deixando de fazer. Tá bom, ele está deixando de fazer, mas ele está ao meu alcance para eu tentar ajudá-lo a entender? Não, então eu vou orar por ele, só isso. E o resto, nós confiamos nos desígnios de Deus. Eu acho que é isso que é o mais difícil para nós. Nós entregarmos para Deus e confiando. Eu estou fazendo a minha parte. E o que eu estou fazendo ao meu redor? Eu estou sendo útil àquilo que a Elaine falou na preparação do ambiente, naquilo que Deus espera de mim? Está vendo que tudo se desencadeia de uma forma clara e suave? Porque não vai adiantar, Gabi, ficarmos preocupados com 2100 se nós hoje não estamos fazendo o que nós, não estou falando do outro, o que nós precisamos fazer. Ontem eu estava num dia muito estressada, assim, com isso mesmo, né? De quarta eu faço terapia. E aí eu falando para ela, Nancy, mas poxa vida, sabe? Acaba revoltando um pouco, a palavra é revolta. A gente está em casa, a gente está fazendo o que a gente pode, e aí você olha aí na rua, tem gente que parece que tem outro mundo. E o que adianta? Ontem eu estava num sentimento de revolta mesmo. Aí ela falou, Andréa, lógico que adianta. Como você, existem muitas outras pessoas. Pensa você todos os dias na sua casa, fazendo o seu momento de oração, agradecendo a Deus. Essa luz que está dentro da sua casa, ela não vai ficar na sua casa.
ela vai emanar, vai crescer, vai ser transmitida para os outros que não estão no mesmo pensamento que você. Então, você, sem querer, você está ajudando as outras casas que estão ao redor, sim. Se todos forem pensar que revolta e sai todo mundo na rua, o planeta dissemina tudo de vez. Como você tem muitos, mas também tem muitos que ainda não entenderam. Fica tudo certo. Se mantenha no equilíbrio, continue fazendo suas orações, que a sua energia boa vai ser emanada. E tem muitas outras energias emanando, muitas casas fazendo a mesma coisa que a gente. Não adianta a gente se revoltar. Ontem eu estava num estado de, poxa, como é que as pessoas não entendem? E aí eu comecei a entender devagarzinho, assisti um vídeo, me ajudou bastante, pronto. Eu já passei a entender melhor. Fala, Mi. A gente não Depois pode... a Elaine. Esther, tem até uma frase de Chico que eu não me lembro direito, mas é assim: permita aos outros ser como são e eu como devo ser. Verdade. É mais ou menos assim. É isso mesmo. É só isso. Elaine. Então, eu lembrei mesmo dessa fala. E é assim, minha avó, que não tinha nada a ver com a doutrina espírita, ela sempre ensinou a gente assim: faça você sempre o bem. Não importa a sua volta, que estão errando. Se você não está, olha que bom, é um a menos para errando. Isso. E é esse o trabalho, né, na obra. É um trabalho individual para o coletivo. Quando a colega falou aí que a luz vai emanar, é isso, é o seu trabalho individual para o coletivo. É isso a obra, é o trabalho na obra de Deus. Ensinamento de pai também esse, hein? Muito bem, pessoal. Ficou mais suave, Gabi? Ela fica com uma cara de interrogação, que é por isso que eu pergunto. Não, eu concordo com o que todo mundo fala. Eu faço a mesma coisa. Tem dias que eu fico mais revoltado. Eu sei que se eu deixo crescer isso dentro de mim, não adianta. Então, assim, eu continuo fazendo minha parte, mas às vezes, assim, se eu vejo os meus filhos sofrendo dentro de casa, que não podem ir para a escola porque os outros não estão, sabe? Daí tem uma hora que eu pensei, meu, para quê? Porque eu estou fazendo tudo certo. Eu estou realmente cuidando de tudo. Sabe, dá uma vontade, um sentimento de injustiça. Eu falei, meu, acorda! Vocês estão sendo muito egoístas. Então, assim, eu sei que não posso deixar crescer isso dentro de mim, porque não adianta, mas é difícil. Sim, mas é aquilo que a Irene sempre fala, gente, nós vamos ter esse sentimento de vontade de pegar pelo pescoço e dar uma chacoalhada. É natural. Às vezes ruim, né? Às vezes eu me sinto uma boba, sabe? Você vê outras pessoas muito próximas de mim que ficam postando coisas nas redes sociais. Olha que eu estou aqui nessa loja, olha que legal aqui. Eu falei, meu, acorda! É pessoas que viajam. Gente, no domingo, uma amigona minha me postou, me perguntou um negócio assim: você está na Paulista? No domingo. Aí eu falei assim: não, estou aqui em casa. Por quê? Você viu alguém parecida comigo aí? Porque eu sei que de vez em quando ela sai para almoçar, alguma coisa assim, era próxima hora do almoço. Aí ela pegou e me tirou uma fotografia dela na passeata, de coisa. Aí eu olhei e falei: oi, essa eu não quero nem na minha casa. Aí eu fiquei assim, eu só coloquei pontinhos, né? Eu falei, boa passeata para você. O que eu vou falar numa altura dessa, gente? Exatamente. É pior, os meus pais queriam ir na passeata. Mas a gente já tomou as 2 doses da vacina. Eu falei, gente, vocês querem que eu mate vocês de uma vez? É mais fácil, porque até ir a passeata, pegar o Covid, internado, é trabalho, né? Mas eu me revoltei, Cleide. Eu brigava com eles. Falei, gente, vocês não estão entendendo? Eu entendo a situação. Eles estão cansados, todo mundo está cansado. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Mínimo. Passeata não dá. Pois é. Pode fazer um comentário? Pode. Eu que cantei a música do mentor, olha quanta atenção a gente tem que prestar. Tem um mentor agindo aí. Ou seja, mentor não é sempre o que te ensina, ou que te intui, ou te induz a fazer o bem.
tem mentores que, se você abre a guarda, também te levam para o mau caminho. São os mesmos mentores, né? Não, são mentores diferentes, né? Não é o mesmo, né? São outros mentores. Você está querendo dizer que eu nem chamo de mentora aí, no caso, né? Eu também não. Eu chamo influência. São obsessores, são outros que intervêm, mas é com a nossa permissão. Que aproveita o teu pensamento. Um dia, esse povo que foi na Paulista, quando eu vi a matéria, eu também fiquei em casa quieto. Quando eu vi esse povo na Paulista, eu falei, gente, só falta, né, uma pessoa que é contra a máscara, é contra um monte de outras coisas. A ideia não é falar de política, é de falar de ideias e convicções equivocadas, que nós também estamos sujeitos a pensar errado, até que um novo olhar a gente enxergue o caminho. Senão o mundo já estava perfeito, né? A gente não estava na propiciação e já estaria lá, talvez, na angelitude. Verdade. Mas são pessoas que estão se deixando influenciar, ou seja, alguém fazendo a sua mente, só para fazer um paralelo da palavra mentor. É isso. Quando eu vi a passeata, eu falei, meu Deus, vai fechar tudo de novo. Que horror. Porque ia gente com máscara, sem máscara. Fala, Elaine! Então, é assim, ó, disso que esse sentimento que a Gabi externou aí, assim, normal, né, na gente. E ela estava falando, eu fiquei me lembrando de uma palestra que eu ouvi faz bastante tempo do Haroldo Dutra, que ele fala exatamente sobre esses sentimentos da gente, né? Então ele conta lá uma história e faz a gente entender assim, reencarnamos com vários eus a ser corrigidos. E nas encarnações, esses eus que têm que ser corrigidos vão ser ativados por situações na nossa vida. E é exatamente aí o teste, para ver se a gente está aprendendo, né? Então, quando a gente sente essa vontade, essa revolta, aquela situação certamente está acontecendo propositalmente, para que esse eu que precisa ser corrigido se ative, venha à tona, e a gente respira, como você falou, e não deixa ele ficar à tona, entendeu? Então, isso aí é normal. Por pior que seja, né? Podemos ir para a próxima? Fala, Gabi. Obrigada, Elaine. Foi legal o que ela falou. Legal. Obrigada. Eunice, você pode fazer a 705? Está sem som, querida. Pronto. Por que nem sempre a terra produz o bastante para suprir as necessidades do homem? É que o homem ingrato a negligencia. Ela é, entretanto, uma excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza por aquilo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ela não basta a todas as necessidades, é que o homem emprega no supérfluo aquilo que poderia ser dado ao necessário. Vejam o árabe no deserto. Ele acha sempre de que viver, porque não cria necessidades fictícias. Quando a metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem admirar-se de nada encontrar no dia seguinte? Terá direito a lamentar-se por se achar desprevenido quando vêm os tempos de fome? Na verdade, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe disciplinar-se.
Acho que aqui coloca bem essa questão do consumismo, né? Do desperdício, de adquirir mais do que precisa, acho que é o que já foi falado, né? Quando, na verdade, a Terra produz o que é necessário se a gente soubesse contentar-se com aquilo, com o que necessitamos, e não com o supérfluo, com o a mais, né? Porque a gente sempre está pensando no excesso de conforto nosso ou num excesso de consumismo nosso. Alguém quer completar alguma coisa, gente? Então, podemos ir para 707? É a Andréia, a próxima. Não é 706? Não, eu quero para 706, senão a gente não vai fazer todas, a gente vai fazer algumas. Tá. Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem, depois e o mais frequentemente a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Essas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que frequentemente não são senão meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Posso ler o que está escrito aqui? É importante. Se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas Para é preciso... Espera só um pouquinho. Vamos só refletir aqui. Primeira coisa que ele está falando para a gente aqui é assim, quando nós olhamos no planeta, a gente vê que tem lugares que tem terra super boa, tudo que planta dá, e no outro lugar a pessoa planta e não cai chuva, o solo é pobre. Quer dizer, parece, ao nosso olhar, que existe uma injustiça, né? Aí, que um lugar tem muito, outro lugar tem pouco. E o que ele fala aqui é assim, isso se deve ao egoísmo, porque do ser humano. Porque quando olhamos o que Israel fez no deserto... Isso que eu ia falar. Você consegue, se você olhar com olhar de fraterno, você consegue assim, tipo, eu tenho uma tecnologia, eu vou ajudar aquele pessoal que vive lá na Caatinga, que está há 3 anos sem chuva. Então, eu vou disponibilizar a tecnologia que eu descobri aqui lá. Não é verdade? Sim, e aí vê, ele fala assim, né, as outras terras novas. E aí ele fala assim, se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e o meio, a tecnologia. Vocês estão entendendo? Sim. Existe a expectativa, mas o homem, com a sua inteligência, vai desenvolvendo meios que vai dar mais alimento, que vai dar mais, fornecer os meios que a população do planeta inteiro conseguiria usufruir se a gente não tivesse tanto egoísmo dentro do nosso coração ainda. Continua. Aí cai no que a Gabi falou, né? Como é que daqui a 80 anos a gente vai ter mais de 10 milhões de pessoas? Dá para ter. A gente saber o que a gente pode comer, o necessário para viver no dia a dia, o necessário para comer, o necessário para tudo. É que hoje está muito bagunçado. E egoísta, né? Eu detenho a tecnologia, então é só para mim. É só para o meu povo. Quem quiser vai ter que pagar muito caro. Só que aonde existe a escassez, existe pobreza e não consegue pagar. Exatamente. Então, é para a gente refletir tudo isso, que é possível, né? Existe tecnologia. O que nós precisamos vencer? Essa forma o egoísmo de distribuição egoísta que nós temos. Continua, Andréa. Não. Quando ela tiver terminado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, senão por sua própria falta.
A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. Então, lhes falta inteligência para terem êxito. Há para todos os lugares ao sol, mas com a condição de aí tomar o seu, e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Meu Deus, disse tudo! Eu vou até grifar isso. Animal, é o que a gente acabou de falar, né? É o egoísmo, é o amor próprio, eu descobri, eu tenho dinheiro, eu detenho, eu faço. Quem quiser que venha atrás de mim, que compre. Eu estou vendendo, se quiser. O mundo está acabando ali, mas eu tenho. Se quiser, nossa, animal. Vou continuar lendo. Entretanto, precisar-se-ia ser cego para não se reconhecer o progresso que se efetua sob esse aspecto entre os povos mais avançados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não cessam de fazer para o melhoramento do estado material dos homens, e malgrado o aumento incessante das populações, a insuficiência da produção atenuada pelos menos em grande parte, e os anos mais calamitosos não têm nada de comparável ao de outrora. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecida de nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. Pode-se dizer que se alcançou a perfeição? Oh, certamente não. Mas o que se fez da medida do que se pode fazer com a perseverança, se o homem for bastante sábio para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar ao invés de avançar. Meu Deus. É tudo, é o egoísmo, é a ganância. Eu tava procurando aqui depois eu passo para vocês. É um documentário que fala sobre o Cerrado. E é bem sobre isso, gente. Aquelas fazendas que têm 80 hectares. Uma fazenda com 80 hectares, derrubando tudo que vê assim, e eles falam, para que tudo isso? Eles falam que é para servir a população mundial, que eles exportam tudo, né? Mas é lógico que existe também a ganância. Poderia deixar nichos dentro desses 80 hectares de vegetação nativa, mas Sim. Não. É tudo uma plantação só. E já é comprovado, se você mantém as plantas fauna, nativas, né? Tudo fica mais fértil, a produção melhora, então eles não precisam ficar trocando, né? Porque normalmente eles têm que trocar a plantação, é milho, é soja, é café, para ter uma fertilidade lá do solo, mas eles tiram tudo. Vai acabar mesmo, não tem jeito. Não vai acabar, não. Quer dizer, não vai acabar, tá tudo certo. Mas desse jeito é necessário os agrotóxicos, toda a sujeira que eles jogam em cima para manter a terra fértil, né? Se teria feito do jeito que a Esther está falando, é que a gente tem o meio termo, a terra consegue se repor melhor, né? Então, Gabi, mas aí sabe uma coisa que eu estou vendo muito atualmente? Quem compra, eles estão começando o exterior, está começando, é tudo uma bandeirinha que está, exigir o selo verde. Então, essas pessoas que plantam, colocando agrotóxico, que no mundo inteiro já é proibido, mas que aqui ainda permitem, com o tempo, tudo é dinheiro hoje em dia, né? Então, o que vai acontecer? Lá fora, eles começando a exigir esses selos verdes, vai obrigar esse fazendeiro, que hoje em dia usa esse tipo de predação, né, para conseguir, ele vai ter que mudar, porque senão ele não vai colocar o produto dele lá fora. É para amanhã? Não, não é. Mas já estão sinalizando. Então, com a madeira também, isso. Né? Madeira, não, tudo, né? Tudo. Certificado.
tudo certificado. Existe ainda quem compre sem certificado, por isso que eles colocam todas aquelas madeiras rio abaixo para sair legalmente do país, porque tem quem está comprando. Mas é a mesma coisa. Por exemplo, bem perto da gente, aqui no Valo Velho, existe ou existia uma feira que chamava Robalto. Então, você ia lá, você comprava tudo muito mais, e compra ainda, não sei se existe ainda, mas compra tudo mais barato, por quê? Porque é roubado. Mas só existe porque tem gente que vai lá comprar. Exatamente. Agora, a partir do momento que nós passamos a ter a consciência de que, peraí, por que esse negócio está tão barato? Pô, é porque é roubado, então eu não vou comprar, eu vou pagar mais caro lá, que tem nota fiscal, eu tenho garantia, tarará, e vou comprar. Mas tudo isso é consciência. E vai ser... Trabalho lento. Quem está passando fome, gente, vou falar para vocês, quem está passando fome, que tem lá R$10 para comprar em alguma coisa, você acha que ele não vai lá para comprar? Ele está com fome, gente. Dai a César o que é de César. A Magali falou, verdade, né? Então, quer dizer, é por isso que quando voltamos lá para a primeira, ele fala o instinto de conservação, eu estou com fome. Né? Eu só queria acrescentar um ponto que tem a ver com a conversa de antes, e tem a ver com essa coisa de quem a gente ouve, porque precisa tomar cuidado até para a gente não ficar responsabilizando quem está saindo na rua, porque as pessoas... Uma coisa é você ficar dentro de casa e ter comida para dar para os seus filhos, ter salário no fim do mês, né? Eu sou aposentada, eu não me preocupo com essa questão. Agora, eu fico imaginando uma pessoa que não tem o que dá para os seus filhos, não tem como ficar dentro de casa, né? Me preocupa mais as pessoas que foram domingo lá na Paulista apoiar o governo, né? Sem querer entrar nesse mérito de criticar o governo, mas quem é que mantém essa política de cortar árvores, de manter... Isso não é coisa de um empresário, isso é uma política pública, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cautela, porque, ao mesmo tempo que a gente critica a mulher ou o jovem, a pessoa que foi para a rua para tentar garantir o seu alimento, a gente faz vistas grossas para quem promove no país esse tipo de coisa. Então, a gente tem responsabilidade espiritual sobre quem a gente elege, sobre quem a gente mantém. Eu acho que isso é uma preocupação grande, tá? Porque senão fica muito fácil dizer a culpa é minha, eu tenho que fazer minha parte. Mas a minha parte também é fazer, refletir, tentar amadurecer o que é que eu ponho nesse país para governar, para definir essas políticas. Então, com um ministro do meio ambiente como o nosso, não vão adiantar nossas atitudes individuais. Precisa ter política pública para mexer com isso. Você sabe quando que adianta? Quando a gente começa a levantar uma bandeira de conscienciação, como tem vários ambientalistas, vários ecologistas, várias ONGs que estão levantando e de repente vem para a gente assim, assine não sei o quê, petição, dananã. E nós, através dessa petição, a gente consegue dar força para essa ONG ou que está querendo implantar uma nova lei. Então, tudo, gente, é um processo de despertar. O que eu acho bacana. Se você para olhar, na época da minha mãe, eles não pensavam, só depredavam. E não estava nada errado.
Precisou chegar onde está para que o pessoal começasse a levantar. Gente, está tendo aquecimento por causa disso. Gente, olha, se você continuar devastando a Amazonas, vai mudar o nosso clima em São Paulo e nós não vamos ter as chuvas, o clima que nós temos vai aquecer, aí a produção agrícola vai ficar debilitada. Ah, mas aí eu coloco mais água, mas não vai ter mais água. Vocês entendem? Ou seja, não tem importância, e a próxima aula, se não me engano, é a lei da destruição, tudo se desencadeia de uma forma a nos despertar. A reciclagem, né? Não existia reciclagem há uns anos atrás. Nossa, não existia nada. Mulher não votava, gente. E as crianças hoje já têm essa consciência. Como é bonito a gente ver a evolução. Não é verdade? Tá vendo? Muito legal, né? Então, tudo é um despertar, é um processo. Por isso que quando a Andréa falou, gente, tá tudo certo, porque ontem eu não fazia isso, hoje eu faço. Ontem eu comia carne sem me sentir culpada, hoje eu como carne, quando eu como, eu falo, ai, meu Deus do céu, bichinho. Você entendeu? É tudo despertar. O meu pai, ele falava, depois morrendo de arrependimento, ele arrependido, ele judiava de bichinho quando ele era criança, porque não tinha não faz isso que é um bichinho, também é de Deus. E quando ele chegou na madureza, já conosco e com um bicho dentro de casa, ele falava assim, ai, gente, eu tenho que reconhecer que eu judiei de bicho e eu me arrependo amargamente, porque hoje eu sei que não deve. Entendeu? É um despertar, então, que nem a Maria Luísa falou. Ah, então, agora as crianças já aprendem isso na escola. Ai, que bacana! Nós estamos melhorando, gente. Você vê, Esther, que está sendo plantado sempre, depois desse despertar, uma sementinha, né? E aí a gente vai regando com paciência, que nem o agricultor faz mesmo na terra. É ir regando, você desperta e vai regando, e uma hora aquilo vai virar uma árvore, né? Não é do dia para o outro. Papa, fala, e depois acho que a Cleide, Cleide, você está sem som, viu? Tá. Fala, a menina Papa, depois que comentou aí sobre toda a abordagem está toda muito bonita, é isso mesmo. Essas políticas precisam ser implantadas para conservar o planeta, né? Antes que a gente chegue na lei da destruição. Mas a pessoa que falou sobre reciclagem, eu fiquei pensando aqui. Eu que brinquei sobre reencarnação, que quando eu reencarnar eu vou cantar melhorzinho, porque eu já estou treinando nessa. Nós somos produtos de reciclagem. Esse é o processo divino. Nós somos reciclagem. Cleide, você quer falar? Eu ia nesse pensamento dele. Eu ia nesse pensamento dele, que nós já somos utilizados de outras reciclagens e cada vez vamos indo mais e mais e mais, né? Verdade. Podemos ir para a próxima? 708, Reencarnação Papa. é o processo de reciclagem divina. Exatamente. Papa, você pode ler a 708? 708, deixa eu voltar lá. Eu estava sem o texto, baixei agora. 8. Chega lá, 8. Achei. Então, vamos lá. Não há situações em que os meios de subsistência, de maneira alguma, dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas. É uma pergunta. Desculpe, eu li muito mal. Não há situações em que os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que
do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Isso é uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, se a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Quer comentar? A gente precisa ter consciência do que está fazendo para saber para que serve cada coisa, né? Para não ter arrependimento, e precisa analisar com muito carinho, porque tudo tem um propósito, tudo tem um tempo, tudo tem uma finalidade, e a gente precisa aprender como lidar. Então, eu vou colocar uma pimenta aí, tá? Você não nasceu aqui em São Paulo, não teve tudo que você tem, e você nasceu lá no sertão, uma miséria, assim, que você passa fome e seus filhos também. E aí? Complicado. Não saberia te responder, mas eu vou pegar o gancho que você me deu só para contar uma historinha que é pessoal, mas eu estou fugindo da pergunta, só que eu tenho coragem de assumir. É o seguinte, eu tenho 3 naturalidades, 3 gentílicos, a saber, eu sou baiano de certidão e nasci no sertão. Eu não conheço o lugar que eu nasci. Muito pequeno, bebê, eu fui para Minas, para Belo Horizonte, e fui criado lá, já numa condição melhor. E depois de adulto, eu vim para São Paulo, onde é a terra, nos anos 70, era a terra das oportunidades, da fartura. Então, para alguém me pergunta de onde você é, primeiro eu falo hoje que eu sou do universo, né? Eu não tenho regionalismo mais, óbvio. Mas quando eu tenho que classificar isso, eu digo que eu sou baiano de certidão, mineiro de coração e agora eu sou paulista por gratidão, porque foi aqui que eu encontrei tudo que eu não teria encontrado lá na minha dificuldade. Então, contando a minha história, em parte eu teria respondido a pergunta. Eu não tinha recurso lá, e fui buscar onde teria para me suprir. Então, a gente corre atrás. Não vou ficar lá, morrer na amíngua, porque eu tenho que mexer, eu tenho que me movimentar como o próprio movimento da vida e do universo. Alguém quer completar? Vocês já repararam que quando você vê um documentário de alguém que mora nesses lugares assim paupérrimos, mas assim chão batido, panela vazia, as crianças com fome. Vocês já viram essas pessoas quando o repórter conversa com elas? Vocês já viram alguma delas revoltadas? Não. Será que não é esse tal de resignação aqui, né, que ele está falando? Tão medos. Hã? Né? Evolução espiritual, eu consigo entender assim, é aquela coisa totalmente desprendidos da matéria, dos bens. Aí a gente fala, será que não? Porque estéreo, eles estão bem, eles estão felizes, eles vivem com tão pouco. E a natureza mas não é necessariamente evolução espiritual. É resignação. Tá. Porque o que eles falam né? Deus quer assim. Eles falam mesmo. Ô, Esther, e a Etiópia, hein? Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o mundo não resolve, ninguém resolve.
fica aquilo, aquelas imagens. O mundo tem muito Médicos Sem Fronteira lá, tem muita ONG mandando alimento lá, tem muita ONG descobrindo poços artesianos para ajudá-los. Isso é caridade e as pessoas estão tentando fazer. Mas na hora que você olha, tem muita gente que acaba colocando assim, eles são tão deficientes de nutrientes que eles nem reagem. Eles não conseguem fazer aquilo que o Papa fez, de sair do local e procurar trabalho, porque o país inteiro está numa situação complicada, né? E aí, muitas vezes, a pessoa não consegue sair daquela situação. Já estão até desanimados. Não deixa nem pensar direito. A subnutrição, acho que o cérebro funciona diferente. Não funciona. Né? O que eu ia falar assim, meus pais são de Belém do Pará, por exemplo. Se eles não tivessem saído de lá, eu teria saído. Porque minimamente nós teríamos condições. Né? Estudava, tinha família. Nossa, meu bisavô era o Chico Italiano, mano. O Chico Italiano. Mas tinha você já casa, tinha outro conhecimento. Isso, não, a família vem de uma história. Né? Tem a história e tem a história de repetição que vem. Né? Então, é a mãe que não estuda, o pai que não estuda, a família que não estuda, a família subnutrida, vem de gerações, né? Lá atrás. Então, o mais importante aí é a gente ver em que ponto que vai parar de reproduzir isso daí e agir para ter a mudança. Agir para ter a mudança. Ou alguém vai chegar lá e vai propor a mudança, vai dar escola, vai dar casa, vai dar moradia, ele vai entender e crescer para poder fazer ação de transformação na própria vida. Porque quem está revoltado, quem está lá e está revoltado e não aceita, sai, vai embora, vai passar fome no caminho, mas sai de lá, não fica. E a resignação, muitas vezes, é um castigo que a própria pessoa se põe, ela aceita. Não vai trazer evolução para ela naquilo. A resignação não quer dizer que 100% traz a evolução, até porque a evolução vem com as duas asas. O conhecimento, a sabedoria, né? Não vem só de se resignar. Então, Maga, a pessoa está ali analfabeta, não estuda, não progride, não tem entendimento das coisas, como é que ela vai mudar? Espera um pouquinho, acho que você está confundindo o que é resignação. Garrido, fala que depois eu complemento só da resignação, porque essa resignação que você está falando não é a que a doutrina espírita espera de nós, né? Fala, Garrido. Oi, eu quero falar exatamente um pouquinho sobre isso, né? Para a gente é fácil, né? Tô falando de escolhas e tudo mais. A gente acha que na vida a gente faz as escolhas, quando na verdade a vida, né, nos escolhe, faz as escolhas em cima de nós. No início da aula nós falamos dos nossos mentores, né? Então eu acredito, né, que tem a lei da ação e reação. Deus está colocando a mão, né? E está guiando os nossos passos e as nossas escolhas. E aí entra no momento da resignação. Tem momentos na vida que você não consegue. Tem uma força que te mantém ali numa determinada situação e você não consegue sair. E que força será que é essa, né? Será que não é a justiça divina, né? Divina ali se fazendo presente? Não, você tem que ficar aqui, você tem que observar essa situação, observar essa situação, porque isso vai te trazer experiência, né? Isso vai te trazer uma certa evolução. Então, eu acredito assim, a vida faz as escolhas, não somos nós. É muito fácil falar, por que fulano fez isso, ou por que ciclano fez aquilo? Ninguém está no lugar, na situação daquela pessoa, não está vivendo o que ela está vivendo, não sabe o que passa, quais são os conhecimentos, quais foram os meios, e qual foi a providência divina, né? Está ruim o seu som, Garrido, está indo e voltando. Eu acho que é a internet aqui. Deu para compreender mais ou menos o que Deu para compreender, mas estava assim, indo e voltando. Tem mais alguma coisa para você colocar? Muito bem colocado?
Não é isso. É a vida que faz as escolhas e não nós. Nós achamos que estamos fazendo, nós não fazemos nada, né? Acho que é Deus colocando a mão e nos guiando, e nós vamos estar sempre onde temos que estar. Será que isso seria o que se chama karma? Nós espíritas não acreditamos em karma. Sim. Por quê? Porque o karma é você estar numa situação e você... É aí que está a diferença da resignação que os espíritas falam. O karma como na Índia, eu sou de uma casta X, eu não posso mudar de casta, eu vou morrer nessa casta. Isso é meu karma. Eu sou catador de cadáver e eu vou morrer catador de cadáver. Não é isso que a Ana está falando? Ou eu entendi mal? O que eu entendo é assim, que na hora que ela fala do aceitarmos os desígnios, me completa, o Garrido, você quer falar? Não, eu também não acredito em karma, não, né? Karma, na verdade, eu acho que é uma desculpa que a gente usa quando a gente não tem forças para mudar algumas coisas, né? O que eu quis colocar é o seguinte: a gente sempre está, né, olhando o outro com aquela experiência que nós temos, né? Só que tem uma lei divina regendo tudo o que acontece, né? Tudo que acontece, seja de bom ou de ruim, é autorizado, né, por Deus. É autorizado, porque faz parte da nossa evolução. Então, cada um está no lugar que está, porque Deus fez esse encaminhamento. E quando as pessoas não têm força, não têm esclarecimento, tem uma justiça divina ali trabalhando em prol disso. Tem um porquê da pessoa estar nessa situação. Um exemplo, né? Acabaram de falar, de citar a Etiópia. As pessoas que encarnam naquele lugar, elas têm dívidas enormes, né? Eu já li livros e tudo mais que dizem o seguinte, né? Muitos políticos ali, muitas pessoas que lesaram, que fizeram outros passarem fome e tudo mais, acabam nascendo nessa região. E aí entra bem nessa questão mesmo do quê? Das provas e das expiações, né? Você vai vivenciar o que você fez o outro vivenciar. Então, você tem que passar por aquele sofrimento, porque isso faz parte do quê? Do seu crescimento, né? Da sua evolução. E eu queria aqui colocar o que é resignação para os espíritas. Alguém quer completar, antes de eu falar, o que é a resignação espírita? Acho que eu posso me arriscar. Vou me arriscar aqui, não sei se eu tenho razão. Mas eu penso que a resignação para o espírita é exatamente o poder, a condição que você se compromete a ter de entender o porquê você está passando por isso, ou talvez entender não seja a palavra, mas aceitar, não de uma certa forma passiva, pelo entendimento de que isso faz parte do seu crescimento pessoal, do seu caminho de evolução. Então, não se revoltar com essas dificuldades que a gente passa, e claro, sem dúvida nenhuma, eu sei que eu sou privilegiada nas minhas, mas que, claro, dentro do meu egoísmo, alguma das coisas que eu passo, você repensa, você fala, sério que isso tudo está acontecendo? Sério que tem que acontecer? E aí, acho que a resignação é do tipo assim, é sério mesmo, encara e tenta fazer o seu melhor para que as coisas sejam aliviadas. Esse é o seu caminho. Alguém quer falar? Posso falar? Acho que vai no que ela falou também, né, Esther? Por exemplo, vamos falar da pandemia, tirando as comunidades, que é diferente, mas vamos colocar nós que temos todos o conforto. Mas a nossa vida mudou totalmente. A gente batia a perna o dia inteiro, nos reuníamos com as pessoas, temos que ficar trancadas em casa. Então, por exemplo, resignação, para mim, é isso, é o aceitar, neste momento, esta situação, sem ficar me lamentando, sem tentar ficar depressiva, ai, como eu sou infeliz, tentar, através dessa nova mudança, encontrar meios para ser feliz e aceitando com resignação esse momento que nós estamos passando. Garrido, você quer falar novamente? Estou vendo a mãozinha. Desculpa, Esther, eu tinha a mão. Então tá. A Elaine quer falar. Então, Esther, voltando lá no começo que você falou da seca, tal, do comportamento dessas pessoas,
eu acho que vem bem de encontro à pergunta 708, a resposta 708, né? Ao meu ver, inconscientemente, aos nossos olhos, essa pessoa está se comportando de maneira resignada, né? Mesmo até que ela não perceba aquilo. Ela está se comportando de maneira resignada, porque resignação é você aceitar sem revolta, não quer dizer você se acomodar naquilo. É aceitar sem revolta. É isso que é a resignação, que eu entendo como resignação. E aí, qual que é o nosso papel? Nós que não estamos passando por aquela situação, nosso papel despertar a nossa consciência e colaborar para que aquela pessoa que hoje está resignada naquela situação difícil possa um dia sair dela, materialmente falando. Então, isso tudo é contribuição na obra de Deus. Eu entendo assim. Então, só para concluir, Magali, tudo que as meninas falaram é resignação mesmo. Então, por exemplo, quando você deu o seu exemplo, o fato de você ter saído e estar aqui significa, se você, ao sair de lá, não saiu revoltada, você foi resignada. Porque a resignação é justamente isso. O que eu posso fazer para tentar melhorar? Muitas vezes a pessoa não vai ter essa consciência de que, então isso daqui é uma coisa que Deus designou para mim, então eu preciso tentar. Não, é uma coisa instintiva dentro dessa pessoa, que é por isso que quando você fala, mas essa situação que você vive e tal, não te causa revolta? Eles falam com maior bondade do coração, Deus sabe o que está fazendo, Deus olha por mim. Por quê? Porque ele está numa situação que ele não consegue mudar. Mas, se por acaso essa pessoa que foi lá fazer entrevista traz isso para nós e nos incomoda, e uma ONG ou uma força vai lá e tenta ajudar, é o que devia acontecer. Então, o resignar é aceitar os desígnios de Deus, sem falar, Deus não olha por mim, Deus não quer nem saber de mim, eu estou querendo mais aqui, sabe? Mas não, tudo bem, Senhor, eu tenho que passar por isso, tá legal, mas eu não vou me conformar com essa situação, eu vou tentar mudar. E se por acaso eu não conseguir mudar, tudo bem também, eu não estou me revoltando, mas Deus vai mandar alguma coisa para que eu mude, como mandam na Etiópia, os Médicos Sem Fronteira, as ONGs para tentar ajudar, para fazer os postos, entendeu? Isso é só não se revoltar contra Deus, mas lutar. O que eu quis dizer foi o seguinte, é que tem situações em que as pessoas estão, né, lá sofrendo, etc. E quando vem a revolta, porque a pessoa por algum motivo não está resignada, né, e ela vai contra tudo isso e ela se revolta e sai de lá, os revoltados dificilmente ficam. Isso que eu quis dizer. Quem está revoltado com a situação dificilmente fica preso a essa situação. Mas ele não é resignado, né? Porque ele é revoltado. Não estou dizendo que ele é resignado. Se ele é revoltado, ele obviamente não está resignado, são contrários. E tem muita gente, Magali, por exemplo, eu vejo muita gente que sai do local, recebe ajuda, educação, se forma e volta. E volta até para ajudar os outros que ficaram. Exatamente. Então, é a força de Deus agindo, né? E aí, como ele fala, né? Acontece isso, acontece. Como a Garrido falou, que é necessário, Deus sabe onde coloca a Esther, onde coloca o Papa, onde coloca a Magali. E aí cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio, seguirmos a nossa vida, né? Com resignação, ou seja, sem se revoltar, mas tentando melhorar. Tudo bem? Vamos andar? 712, deixa eu ver quem foi aqui. Ih, agora bagunçou tudo. Maria Luísa, você já leu?
Tá sem som. Quer que eu... Posso ler? Pode. Qual você quer que leia? 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Pode ler a observação. Oi? Pode continuar. Pode. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando aquele uso, esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. E aí? Ou seja, né, a gente já falou um pouquinho, né, a respeito desse impulso, essa compulsão. Mas ele colocou uma pimenta aí, você viu? O gozo. Sim. Né? Você precisa ou não disso? O prazer de... Se você precisa ou não disso. Não, e de ser gostoso, por exemplo, comer. Ai, putz, nossa, ai, tá tão gostosa essa comida. Vou repetir. Vou repetir. Verdade. Exatamente. Isso em tudo, gente. Tudo que ele deu, o sexo, né? A alimentação, né? Tudo que nós temos aqui na Terra, ganhar dinheiro, é necessário. Entendeu? E aí ele colocou uma pitada. Eu vou botar esse negócio aqui, um pouco de prazer. Para ver se eles cutucar mesmo. Se contém. Para te testar, né? É isso, gente. Para você usar teu livre-arbítrio. Porque pensa bem, se por acaso Deus não tivesse colocado prazer no se alimentar, você ia se alimentar? Ia dar um trabalho. Cozinhar. Pensa nessas pessoas que tiveram Covid e perdeu o paladar e o olfato. Pergunta para elas como que está sendo se alimentar. Então, Deus coloca isso para nós, para que nós, através do nosso raciocínio, nós sintamos prazer, consigamos ir progredindo, porque aí eu vou precisar, eu quero me alimentar bem, eu quero alimentar bem os meus filhos, eu quero morar bem, tudo isso. Dar uma boa escola. Eu brinco a vida inteira que eu sou gordinha pelo meu olfato. Você não está com fome. Sente que o cheirinho vem pelo meu nariz, que nem o desenho do pica-pau que ele vai voando pelo cheirinho. Eu brinco, eu acho que eu tivesse olfato, eu seria uma pessoa magra, porque eu nem comeria, não teria prazer. Não, porque eu não sou sentir assim muito paladar e muito pelo contrário, como mesmo. Sabe o que eu fico pensando, gente? O quanto tudo isso é desafiador mesmo, né? Porque o que a gente chama de prazer e esse desejo não deixa de ser um reforço positivo que a gente recebe, né? Então, vai lá. Deus vai lá e fala, deixa eu dar um reforcinho positivo, vamos ver o que ela faz com a segunda colherada. Exatamente. Vai a quarta, vai a quinta. Ou, enfim, com todas as situações, porque eu vejo assim, hoje, aí trazendo uma realidade que eu estou vivendo, eu participo de alguns grupos de supervisão, sou supervisora de alguns grupos, e nós temos muitos trabalhos voluntários, né, que a gente precisa agregar mais voluntário e tal. E aí tem um monte de psicóloga novinha se formando, e eu estou
supervisionando e tal, e daí elas já estão assim, a recém-formadas, uma coisa rara na nossa profissão, já cheio de paciente. Claro que é pelo momento que a gente está vivendo, né? E estão ganhando bem, quer dizer, gente que acabou de se formar, está com uma condição melhor de faturamento. Aí eu estou dando aquela pilhazinha assim, ai, mas tem umas ONGs precisando de você. Como seria para você abrir mão de 2 ou 3 horários? E aí a gente está falando de voluntariado, né? Não é todo mundo que topa, gente. A gente dá aquela força, joga um pouco de pimenta mesmo, esse reforço positivo aí. E vai do livre-arbítrio, pegar ou não. Mas na consciência mesmo de tipo, gente, já não tá dando para pagar as contas, tá dando para ter tranquilidade no momento que muita gente não tem. Será que não dá para estender um pouquinho? Aí, essa semana, eu até falei para uma menina que ela falou, mas como é que eu vou justificar para um paciente meu que está saindo do meu consultório, super bem vestido, que ele me paga R$300 a sessão e ele vê que vai entrar uma pessoa da comunidade? Daí eu falei assim, olha, ele não vai te perguntar nada, porque isso acontece com todas nós, né? Nunca ninguém me perguntou como é que a outra pessoa paga. Mas se por um acaso um dia me perguntar, sabe o que eu vou responder? Vou falar, a sua sessão me ajuda a ajudar um monte de gente que não pode pagar o que você pode. E assim a gente segue, mas eu acho que entra meio que nessa coisa do reforço positivo, sabe? Do quanto a gente pode só agregar horário em nosso benefício, comida em nosso benefício, bem-estar em nosso benefício, e o quanto a gente pode olhar para tudo isso como uma dádiva e falar, então vamos dividir, né? Exatamente. Então, isso daí é muito o que está escrito na 718, que fala assim, a lei da conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E a resposta é sim, sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Então, a Amélia exemplificou essa pergunta. Tudo. Né? E eu queria... deixa eu ver. A Maili, você pode ler? Se não, a Simone. Posso. Pode. É 719. O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas, nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais. E? Então, você tem que se sentir bem, mas sem prejudicar os outros, né? Então, assim... Não é errado você se sentir bem e ter um prazer assim, de estar feliz se você não prejudicar os outros. Então, não é errado você morar onde você mora. Né? Não, eu acho que não. Exatamente. Porque ele está te proporcionando um bem-estar, certo? Certo, se você conseguiu isso legitimamente, com seu trabalho, com seu esforço, e se você não é egoísta, e se você consegue, dentro do teu conforto, ajudar quem você pode, e esse ajuda também dentro da própria família, né? Quer dizer, você está ajudando sua mãe, seu pai, seus filhos, mesmo os bichinhos que estão com você, então, de alguma forma, você está tendo um bem-estar, mas proporcionando bem-estar a outras pessoas, mesmo sendo a sua família ou funcionários, seja o que for, eu acho. Alguém quer completar, gente? Porque senão podemos imaginar e ficar com culpa porque nós moramos bem e o outro mora num chão batido ou não tem casa para morar. Então, essa resposta aqui, ela nos ajuda muito a entender, primeiro, o que a Ana Garrido falou. Deus nos coloca na situação necessária e no quadro necessário para melhor nos desenvolver. Tudo bem? E não tem nada de errado se, por acaso, nós adquirimos isso
com trabalho, com esforço, com honestidade, recebemos dos nossos pais e estamos fazendo bom uso disso, porque não tem desequilíbrio para Deus. Está tudo certo. Mas o objetivo final é a fraternidade universal, que somos convocados todos os dias. Então, eu garanto que todos vocês, continuamente, ainda mais agora nessa época de pandemia, são convidados a auxiliar. Seja fisicamente, lembra que nós já tivemos aqui, e para mim está muito fresco porque eu dei essa aula na segunda-feira, fora da caridade não há salvação. Só que muitas vezes, para ajudarmos o irmão necessitado, precisamos ter mais do que o irmão necessitado quando é da vida física. Ajudar fisicamente, com alimento, com moradia, né? Então, é o equilíbrio. Lógico que vai chegar um dia que todos nós viveremos num nosso lar. Nosso lar, exatamente. Por enquanto, ainda não. Né? Imagina o nosso governador, há não sei quantos anos, né? Eu não sei, eu já esqueci, mas era ano pra caramba que ele estava lá e ninguém destituía. Fala, Papa. Vou pegar um gancho nisso que você está falando, dessa questão que a menina acabou de ler. Ela faz um contraponto em relação àquele texto anterior que falava da resignação, de aceitar as coisas como são, e agora fala se não tem alguma estranheza em você ter o conforto, se utilizar dele, desde que não seja supérfluo e que seja adquirido por meio lícito. O pensamento que pode fazer a gente encontrar a diferença entre um e o outro é um pensamento de São Francisco. Tem uma oração que diz assim: Senhor, dai-me forças para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Eu acho que ajuda muito a gente saber. Isso é... Oi? Não é de cara. São Francisco disse isso? É São Francisco. Que interessante, parece a oração. A de Caritas. Mas é uma oração. Eu não sei se é a oração da fraternidade. A Gabi sabe que ela já interferiu isso uma vez. Como chama essa oração, Gabi? Eu não sei, porque eu conheço essa oração de um grupo que a Esther também deve conhecer, que é do Alanon. Tá. Para mim era de lá, muito não lindo. Não sabia que era de São Francisco. Ó, Papa também é cultura. Não, eu fui no Google, gente. Não fui, não. Eu lembrei do pensamento e fui procurar no Google. E fui procurar no Google. Aí agora que apareceu São Francisco, dá-me força, tarará, e é um pensamento dele. Ou seja, para quem assistiu aquela palestra de ontem, como ele é uma grande referência para a gente. Né? Ele, como tantas outras, mas estou me referindo a ele por conta da própria oração de São Francisco, né? Que nos ensina a amar mais que ser amado, etc. E tal. Muito gente, bonito. Vocês perceberam assim o quanto é importante? É um capítulo super curto, poucas perguntas, mas o quanto nos ajuda no nosso dia a dia a entender a complexidade mesmo da vida e a simplicidade da vida. Não deu para vermos todas as perguntas, mas as respostas e os argumentos que foram completados por todos acabou abrangindo todas as perguntas aqui, tá? De uma forma ou de outra. Então, se vocês têm alguma pergunta e gostariam de falar, fiquem à vontade. Eu estou vendo que Não, ninguém está com mãozinha levantada, senão nós vamos envolvendo a Eliana para fazer a preparação e a parte prática. Pode ser?
Eliana, você pode fazer para nós? Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Bom pessoal? dia, querida. Bom te ver. Estudiosa essa, viu? Uma classe muito bacana, muito estudiosa, nunca canso de parabenizar. Aliás, queria parabenizar o Papa ontem, que fez a preparação da palestra da Irene, e o encerramento também, cantou bonito lá, muito bacana. E eu acho legal, vou concordar com a Amélia, que comentou sobre as nossas questões, né, de evolução, resignação. O Chico Xavier tem uma história que o Haroldo Dutra Dias que conta, que eu tinha um homem fumando no meio da reunião, imagina, Chico psicografando, todo mundo lá bem organizado e a pessoa fumando. E o dirigente da reunião ficou muito irritado, porque ele falou, como que ele está fumando aqui no meio, né, da nossa psicografia, do nosso trabalho? Ia tirar ele da reunião. Aí o Chico falou assim, não, peraí, traz ele para cá, pode ficar do meu lado, pode jogar fumaça na minha cara. Isso é uma coisa assim que eu que não gosto de fumaça, né? Eu fico pensando assim, isso não é resignação só, é caridade. Né? Então, às vezes, aquele que não tem noção do que está fazendo, ele vai sofrer muito ainda. O que a gente já passou, o que a gente já aprendeu, é fruto da nossa experiência. E as pessoas que estão hoje sem noção do que estão fazendo nessa fase que a gente está vivendo, elas vão viver. Né? Então, elas vão passar pelas experiências, vão sofrer e vão aprender. Então, eu trouxe uma prece para a gente fazer de mentalização, que é a prece da Joana de Ângeles, do Divaldo, que fala sobre a paciência em ti. Eu vou ler, então eu desligo aqui para ler aqui desse lado, vou fazendo devagarzinho, a gente já vai mudando o nosso pensamento e a gente faz uma doação para as pessoas que estão passando pelas necessidades de saúde, tá? Que são muitas. Né, que a gente conhece e que a gente não conhece, aquelas famosas, os que desencarnaram. Então, a gente faz um nosso buquê e entrega para essas pessoas. Tá bom? Eu vou desligar aqui para ler aqui embaixo. Então, vamos de maneira tranquila, com o nosso pensamento elevado, já que já discutimos tantas coisas bonitas, já aprendemos tanto. Vamos lendo a prece de Divaldo, que se chama Paciência em Ti. Na verdade, uma psicografia feita por ele, de Joana de Ângeles. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia a calma, pois que seja o homem saber o que ele está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias, comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis de causalidade, assim submetendo-lhes sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se e impacientar-se somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera no teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem adoçando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros acometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente,
Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade de tua evolução. Não te aflijas nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência, conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Então, nós vamos aproveitando a paciência inspirada por Joana de Ângeles, inspirada por Divaldo, inspirada por esses mentores espirituais tão maravilhosos, que têm paciência com eles mesmos, que aprenderam a ter paciência, que têm paciência conosco, pelas nossas imperfeições, pelos nossos desatinos e nossas irritações, pelos nossos mentores. Nós agradecemos pela nossa vida, por podermos enxergar, por termos prazer em enxergar o céu azul, as folhas verdes, as nuvens brancas, por podermos respirar o oxigênio puro vindo da natureza, aquela que, mesmo estragada pelo homem, ainda com paciência nos fornece os seus frutos e o seu oxigênio. Vamos agradecendo sempre pelas nossas mãos, pelos nossos pés, pelo nosso organismo, porque nós estamos encarnados e nós precisamos deste corpo, deste organismo, para pôr em prática a nossa paciência, as nossas virtudes, a nossa reforma. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela sua misericórdia para com nossas vidas, por nos proteger nos lugares que frequentamos, com as pessoas que estamos. Agradecemos e de nossa parte só podemos doar aquilo que há de melhor em nós, os nossos fluidos, as nossas energias repletas de saúde. Então vamos montando aquele nosso buquê de flores. Vamos montando as flores de nossa preferência. Vamos montando os seus galhos, as folhinhas, as pétalas, o perfume, o tamanho, a cor que nós gostamos. Vamos montando essas flores à nossa frente e vamos, com o nosso pensamento irrigado de energia e de saúde, montando o buquê da nossa sala e ofertando aos nossos amigos espirituais, para que eles possam levar a todas essas pessoas que estão necessitadas de apoio, de consciência, de esclarecimento nos hospitais. As pessoas que estão internadas, as pessoas que desencarnaram, sendo famosas ou não, as pessoas que continuam desencarnando sem saber que estão desencarnadas. E agradecendo sempre pela oportunidade de sabermos que a vida continua, que a morte é apenas uma passagem. Nós pedimos a Deus que fortaleça o nosso pensamento, que nosso buquê seja fortalecido e entregue também na mão de todos os mentores, que possam levar a todas as mães que perderam seus filhos para as doenças neste mês. Nós vamos montando uma corrente iluminada em torno de nós, mesmo distantes. Uma corrente que se fortalece, como se fossem círculos brilhantes em torno de cada um de nós. Esses círculos nos fortalecem, nos protegem, e nós conseguimos manter a nossa harmonia, a nossa paciência durante toda a semana. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade do aprendizado. Quantas coisas bonitas e belas nós temos na nossa vida. Quanto bem nós podemos oferecer e recebemos de Deus. Quanta misericórdia nós temos que aprofundar ainda no nosso conhecimento, porque nós recebemos e não conhecemos. O nosso planeta, a nossa vida, a nossa casa, os familiares, os amigos, o emprego, o curso, a nossa casa Vida Gama, os espíritos que nos fornecem o alimento espiritual,
quantas benfeitorias temos ao nosso redor e às vezes nem percebemos. É tudo como se fosse um ar que nós respiramos sem perceber. Todos eles estão ao nosso lado, todos eles estão ao nosso alcance. Um pensamento nosso e o nosso mentor está ao nosso lado. Um desejo, uma necessidade nossa, e Deus sente essa necessidade, nos auxilia e nos consola. Então, que nós possamos agradecer sempre a oportunidade que nós temos de estarmos vivos e de estarmos aprendendo a viver melhor a cada dia. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare e que possamos ter uma ótima semana, todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, Eliana, obrigada pela oração, pela vibração, e que todos sejamos abençoados e possamos ajudar uns aos outros, sempre. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Muito boa aula. Obrigada.